E a pescaria? Levou? E você foi, Júnior? Não chama ninguém não, eles são Senhor, meu Pai, eterno Deus e poderoso Pai, santificado é o teu nome, bendito és tu, ó Deus, Criador desse mundo. Graças te dou, Pai querido, por este momento feliz que me fizer chegar até aqui. Peço a ti que abençoe esta escola, abençoe os teus servos que estão neste local, Senhor. Peço a ti que abençoe todos que vieram até aqui, para que possamos falar do teu amor, da tua bondade, do teu poder, da tua vontade, Senhor, das nossas vidas, da tua obra, do teu Espírito Santo, de todas as coisas, em que possamos falar, sentir a tua presença pura, amada e maravilhosa. Em nome do Santo e amado Filho Jesus, eu te agradeço. Paz do Senhor para vocês, mais uma vez. Atrasou um pouquinho hoje, porque feriado parece que deixa a gente adormecido. Mas nós vamos levantar para fazer uma oração. Você quer tomar lugar todo? Alguém tem algum pedido especial? Essa manhã alguém tem alguma causa? Ora por mim. Pela irmã de Rios, mais alguém? Pelo um pastor aí, pastor do Fábio aí, do Edmilson, aprendi algumas coisas com ele, pastor elogiado, pegando ele no seguinte, que hoje ele está na maternidade grave aí. Pastor? Elogiado. Quem mais? Por um sobrinho da minha esposa que teve um começo de infarto. Tem mais alguém? Vamos salve. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, tua presença. Senhor meu Deus, tu ouviste, Senhor meu Deus, o pedido de cada servo teu, Pai. Só o Senhor sabe o problema, a situação que cada um se encontra, cada um está passando. Senhor, tu sabes das enfermidades de cada um, Senhor meu Deus, aqui a qual foi apresentado. Senhor, nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos, Senhor meu Deus, que o Senhor é o único que pode curar, Senhor meu Deus. O Senhor é o único, Senhor, que pode libertar, pode tirar o homem, Senhor meu Deus, das lutas, ciladas que o inimigo às vezes coloca, que as próprias pessoas precisam. Pai, ajuda, Senhor meu Deus, a cada um, Senhor meu Deus, que cada um possa estar, Senhor meu Deus, livre, Senhor meu Deus, liberto, curado, para, Senhor, te adorar. Oh, Deus maravilhoso. Abençoa cada irmão dessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai. Nós precisamos aprender um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso. Seja presente aqui nessa manhã, Deus. Nós te pedimos isso, Senhor, porque carecemos, Senhor, da tua graça e da tua presença. Ajuda-nos, Pai. Sentir nada sobre. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Nessa manhã, os que não puderam vir, Senhor, tu sabes o motivo de cada um. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Cadê o Juarez? Não voltou do mar ainda? O Juarez está puxando a rede ali. Antes de começar, como foi a pescaria? Eu não fui, mas quem foi daqui? O Fábio. Pode contar. Fábio. Oxi, tu falhou, foi, cara? Tu falhou, foi? Rapaz, você não criou vídeo algum? Hã? Primeira aula, depois a pescaria. Depois da pescaria. Vamos pescar primeiro aqui uma coisinha. Depois Uma reúne para dentro de Mas primeiro Jesus chamou os pescadores. certo. Então hoje, irmão, essa lição aqui é a lição 4, que é sobre o Espírito Santo, um agente capacitador da obra de Deus. Capacitador, o que seria isso? É algo que fortalece, né, que aumenta a sua capacidade. Tem mais alguém aqui?
dá entendimento e sabedoria para cada um possa fazer a obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Isso é lhe dando, lhe trazendo de Cristo os poderes, todo quanto ele nos prometeu. Isso aqui, na realidade, é o selo da promessa. Rafael, por vez. Não? Tem mais Você alguém não falou que nada? se habilita em falar mais alguma coisa? É o que capacita para a função, a desempenhar. Exatamente. É o ato com um efeito de capacitar, é habilitar para alguma função. Habilitar para alguma função. Então o Espírito Santo, quando ele foi prometido, ele já tinha o quê? Ele tinha uma função. Né? Não podemos negar que o Espírito Santo, de alguma forma, em algum tempo, talvez na história das igrejas, tenha sido confundido como um simples mover, uma simples alegria, né? Até do povo de Deus, e só se contentar dentro da igreja. Então o Espírito Santo batizava, continua batizando, ele é atual, só que alguns irmãos não entendiam que aquilo às vezes era alguns por não conhecer, eu creio que a maioria, então achava assim que o Espírito Santo vinha batizar o pessoal para quê? Para ficar ali, naquela alegria, que isso também faz parte, não é que não faça parte, mas faz parte, mas que o propósito dele era algo maior ainda, irmãos, do que só alegrar os crentes. Isso a gente vai ver lá já no começo, lá que disse assim, e eis que sobre vós, 49, né? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A pessoa ser revestida de poder para ficar só dentro da igreja perde um pouco o sentido, né? Se a gente for analisar. Se a gente recebe o Espírito Santo, mas para ficar só aqui dentro, se alegrando, cantando, não que isso não faça parte, faz parte. Mas não é só isso, a missão do Espírito Santo nas nossas vidas, ela tem algo maior. E alguns, no decorrer do tempo, muitos não entenderam isso, né? Talvez esse último avivamento que houve lá nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, lá, 1906, mais ou menos, aquilo ali trouxe o quê? Trouxe uma nova expectativa, um novo aspecto ao povo de Deus, porque até então o povo de Deus eles estavam meio que acomodados, né? As igrejas ainda não... Ela veio fazendo a obra de Deus, mas precisava de algo. E é Deus que manda na obra. Então o Espírito Santo falou assim, vamos começar a fazer um movimento. E esse movimento começou, não que eles, antes de 1906, não houve outros avivamentos. Existiram alguns outros. Depois também. É porque muitos não são exatamente. A informação, não são publicados, não foram a fonte de informação que nós temos, irmão, sempre ela é muito pequena. Principalmente naquela época que não se havia isso aí que houve já, né? Que é a universalização da informação, internet, rádio. Eu tenho documentado um grande avivamento que houve também em Cali, na Colômbia. E alguns outros avivamentos em determinados pontos do mundo. Deus tem movido muita gente por aí, tem feito. É porque não difunde, né? Você não vê noticiário, não vê nada. Exatamente. Mas que o Espírito Santo ele não para, isso pode ter certeza, irmão. Desde aquele dia lá do Pentecostes, como a gente tratou a semana passada, de lá para cá, eu acredito que o Espírito Santo veio fazendo. Tenho certeza que o Espírito Santo veio fazendo a obra de revestimento dos servos de Deus, através dos crentes. Haja visto que a igreja sobreviveu através disso. Porque se não tivesse o Espírito Santo ali, não tinha chegado. Teria com certeza, irmão, sucumbido. Porque foram tantas coisas que o inimigo levantou para acabar com o cristianismo,
E depois de um tempo o inimigo ele entrou dentro do próprio cristianismo. Os irmãos veem que quando a igreja sai lá da igreja primitiva, ela sai uma igreja poderosa, embora não fosse perfeita, como muitos acreditam. E eu vejo muita gente falar assim, mas a igreja primitiva é a igreja primitiva. Assim, ali sim, ali a igreja, irmãos, ela não era perfeita não. Ela tinha problemas também. Ela tinha dificuldades também. Mas eu até hoje, irmão, ainda não conheço, não sei o que é que significa da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmão, a gente entende-se o quê? Que ali quando começou, a palavra que nos leva ali vem é que as pessoas ali elas tinham um espírito de unidade. É uma coisa assim muito bonita. E a gente se apega muito àquilo ali, daqueles versículos que falam que eles eram unânimes, repartiam o pão. Você imagina as pessoas vendendo as próprias propriedades, dividindo com os irmãos. Isso daí causou aos irmãos, causa a nós até um impacto de falar assim, meu Deus, a pessoa vender a propriedade para dividir, né? É porque a gente vê que eles se desprenderam realmente. Então, o modelo da igreja primitiva, até nos dias de hoje, a gente entende assim como um modelo quase que perfeito. Mas esse nome aí primitivo é colocado por nós mesmos, né? Porque bíblico não tem, né? Não. Só primitivo por ser primeiro. A forma social onde eles viviam era muito diferente de hoje. Mas aí também foi por um período curto essa comunidade aí. Não teve muita. Os apóstolos estavam ali, depois que eles foram partindo, acho que o último a morrer foi, se não me engano, acho que João. Então, irmão, acho que não chegou nem ao ano 100, mais ou menos, ou se chegou não, por aí. Essa ação de comunidade aí, isso aí não durou nem 20 anos. Nós não temos assim um fator assim para dizer assim direto a data, assim, de que tempo a que tempo. Porque quando o próprio Paulo, Deus separou o próprio Paulo para o trabalho, isso aí já não tinha mais. Vai ver se tem na 7. Essa comunidade já não tinha mais, porque já veio a colocação de salário de pastores que ganhar seu próprio salário para sua manutenção. Isso aí era Paulo referindo às igrejas, não essa propriamente, de Jerusalém, mas as outras de fora, né? As igrejas que estavam em outras cidades, né? Aos Gálatas, aos Efésios, aí sim, mas essa igreja que a gente trata de primitiva, é essa igreja dos apóstolos, é aquela igreja que era Pedro, João, Tiago, que eram as colunas, chamadas de colunas, né? Essa igreja que a gente trata de primitiva. Os primeiros 100 anos. Exatamente. É os primeiros 100 anos que determinou, né? Foi determinante. Depois dessa igreja aí, a gente já não... Aí o que aconteceu? Mais para frente, o cristianismo é aderido como uma religião oficial do imperador romano lá. E aí, irmãos, a gente pode pensar assim, puxa vida, então, né, a religião ficou... Mas não, o inimigo, de alguma forma, ele foi o quê? Ele foi percebendo certas brechas, né? Que foi levantado ali sobre como sendo uma religião oficial do país. Começou a ser o quê? Os bispos, né? Essas pessoas que são na época, o diabo conseguiu de alguma forma ir minando. E aí chegou que hoje nós entendemos que é essa igreja que existe aí, praticamente dominante sobre algumas nações. É a igreja católica, apostólica romana. Aí a gente vai entender o seguinte. Então o Espírito Santo não trabalhou nessa igreja aí? Trabalhou, no começo dela, no princípio talvez dela. Mas depois, irmão, que eles começaram a aderir a um monte de dogmas, a um monte de... colocar um monte de... O misticismo, né? Exatamente. O sincretismo religioso, né? Aí ficou difícil. O Espírito Santo não ia poder trabalhar junto com eles. Irmão, desculpa eu ter interrompido. Eu fazendo uma pesquisa das cruzadas para minha filha, eu cheguei a esse ponto que você está falando aí, que a própria igreja católica, ela chegou a lutar para tomar Jerusalém da mão desses terroristas aí, como é o nome deles?
islamismo? Não. Não, islamismo. É, dos que fazem a prática do Islã. Como é o nome deles? Os muçulmanos. Junto, ainda Maomé vivo ainda. Eles tomaram Jerusalém e a própria Igreja Católica, no momento, se chamava de Igreja Cristã. Ela juntou quase todos os reinos que existiam naquela época, próximo ali a eles, para invadir e tomar Jerusalém dos muçulmanos. Exatamente. Aí a gente vai ver aí no primeiro tópico aí, irmãos, o relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. O Espírito Santo operando em nossas faculdades mentais. O Espírito Santo trabalha no coração e na mente do homem, para que esse se renda a Cristo, pois é da vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam salvos. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. E o Senhor Jesus Cristo ensinou que um dos trabalhos do Espírito Santo é justamente convencer o pecador dos seus erros. João 16, 8 e 11. Dando-lhe o entendimento necessário para que creia e se arrependa, sendo assim vivificado espiritualmente. Romanos 8, 12. Então, irmão, aí o que nós ia precisar aí do Espírito Santo nas nossas faculdades mentais? Do que nós precisaríamos então? O Espírito Santo nós precisaríamos dele diariamente, nós precisamos dele diariamente. O nosso corpo precisa diariamente de um renovo. Esse exemplo denota a necessidade de uma vida espiritual cristã a ser conservada periodicamente. O cristão ele é responsável pela sua vida espiritual. Assim como somos responsáveis pelo nosso corpo material, também pelo espiritual. Isso quer dizer que tem que haver manutenção, né? Manutenção. Você sempre tem que estar, de alguma forma, colocando em ordem aquilo que não está. É como você tem um veículo e você vai fazer manutenção periódica para quê? Para que você não venha ficar na estrada, para que você não venha estar por aí. Se o cristão não fizer a manutenção, o que vai acontecer com ele? Vai ficar na estrada, vai cair. Exatamente. Essa renovação diária aí é uma renovação, irmãos, que nós precisamos entender. Nós não podemos achar que isso é meramente quando eu quiser, quando der, né? Não podemos entrar nisso daí. Nós temos que ter todo dia, todo dia um devocional, todo dia mesmo. Ainda que um pouco, mas todo dia. Por quê? Ainda que seja pouco, mas pelo menos você chegou ali. Um pouquinho de oração, que seja, um pouquinho da leitura da Bíblia, que isso é muito importante. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado, irmão. Porque o que hoje mais ocorre aí, os problemas do mundo de então hoje, é por falta disso, é por falta da gente ler a palavra de Deus, é por falta da gente examinar as Escrituras. Aí a gente acaba caindo em muitos erros. Há um tempo atrás, aí, um irmão me procurou, ele tinha uma empresa, e ele falou assim: ô irmão, eu não tenho uma empresa aí e tal, mas você tem 2 pessoas que trabalham lá comigo, você conhece elas. Só que você sabia que elas colocaram eu na justiça? Eu não sabia disso. Meu irmão, eu estou sabendo. Comigo eles não comentaram nada, não falaram nada. Eu falei: então, você vê. Como que pode? E o que a Bíblia diz acerca disso? Tem palavra aqui que fala acerca disso daí, de colocar o irmão na justiça? Tem. Aí eu disse assim, aí ele falou: irmãos, isso não é bíblico, que os irmãos não é para colocar um na justiça? Eu falei: é verdade. Então, por que os irmãos colocaram? E aí depois de um tempo, eu encontrei esses 2 irmãos que colocaram ele na justiça, tudo, e puxei o assunto, né, irmãos? Eu estou sabendo aí, fiquei sabendo que os irmãos colocaram uma certa pessoa na justiça. Irmão, você sabe, tá pensando o quê? Sou crente, mas não sou bobo não sou trouxa não. Coloquei mesmo, irmão, e vou arrancar tudo que puder tirar dele. Então quer dizer que foi maldoso, não foi o cara. Não foi justiça. Não foi justo. Eu falei: irmão, mas a Bíblia aconselha o quê? Ele falou: o que a Bíblia diz? Eu falei: irmão, você nunca leu na Bíblia que isso daí Paulo aconselha a gente não entrar por esse caminho. Não, irmão, isso aí é Paulo, irmão, isso aí não tem nada a ver com hoje em dia não. E ele foi contundente, ele falou: não, irmão, isso aí, irmão, tem coisa da Bíblia, irmão, que você tem que ver que era lá para aquele tempo. Hoje em dia é outra vida. Nós temos que viver hoje o dia que nós estamos vivendo, o dia de hoje. Então você vê, irmãos, são crentes, pessoas até que têm até cargo na igreja, irmão.
irmão. Mas não ainda assim, olha, irmão, você Não se converteu ainda. a palavra, mesmo ele sabendo que tem na palavra, ele não se joelha perante a palavra, não. Vou dizer assim, ele não se prostra diante da própria palavra. Pai te ama, amado. Porque a partir do momento que nós catar a Bíblia e achar que, não, isso aqui é pra lá, a gente vai acabar desqualificando ela, irmão. Ou a gente entende ela como um todo, inteira. Ou nada. Eu gosto quando o irmão Fábio fala da inerrante palavra de Deus. Isso aqui não é, irmão. Isso aqui é fiel. Isso aqui é verdadeiro, né? E a gente pegar e fragmentar ela. Não, irmão, pontos assim, eu não diria, que a gente sabe que tem algumas coisas aí que a gente tem que tratar num certo, né? Principalmente no Antigo Testamento, tem algumas coisas que a gente tem que tratar com um certo, né? Cuidado e tal. Mas no Novo Testamento, irmão. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi tirado de dentro dele, né? Então quer dizer que aquelas coisas que tem no Antigo Testamento de verdade, não é para que a gente cumpra elas, para que a gente tome base sobre elas. Sombras, né? É. E o Velho Testamento, o Novo Testamento real é para ser cumprido. Se a gente puder cumprir, nós vamos cumprir. Porque é uma nova carta, é uma nova aliança. Amém. Então, pelo menos o Novo Testamento, né? Que é onde está, né? Que será que o Antigo, a gente, né, discorda em alguns pontos que a gente sabe que realmente, né? Realmente foi mexido, foi mudado. O que Jesus ele disse quando ele disse assim, olha, eu não vim tirar, eu vim abirrogar, eu vim acrescentar. O que foi que ele quis dizer com isso? O velho é válido, o novo é o espelho do velho. Só que o que quer dizer? O espelho ele reflete a imagem. Eu acredito que não